Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET. E hoje o programa Universo Cultural traz o convidado Vinícius Hoffmann, ator e professor de educação física, incluindo nutricionista também. Isso aí. Bem-vindo ao programa, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Bem feliz em poder sentar aqui, onde já pude acompanhar muitos amigos que tiveram aqui também. Eu sempre pensava, um dia eu vou querer ir lá também. Quando tu me fez o convite, eu fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeado. Muito obrigada. Quem é Vinícius Hoffmann? Então, o Vinícius é um cara tranquilo, um cara caseiro, de bons amigos, um cara curioso, eclético e que procura respostas, procura entender como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem. E hoje em dia também entendo que a gente muitas vezes tem só que aceitar o curso natural das coisas, né? E inclusive eu reflito muito ultimamente sobre isso, assim, sobre tentar responder esse tipo de pergunta sem falar o que a gente faz, né? A gente muitas vezes se atrela em dizer quem somos baseado no que a gente faz, no que a gente trabalha, e trabalho é só trabalho, né? Não necessariamente significa que nós somos aquilo que nós fazemos. É um privilégio de algumas pessoas poder se identificar tanto com o que faz para viver a ponto de se definir como, né, eu sou médico, eu sou advogado. Sim. Eu sou professor de educação física há 15 anos, também sou nutricionista, como tu falou, e há 2 anos que eu fui mordido pelo teatro, e como a gente estava falando antes, né, eu acredito que seja um caminho sem volta, um caminho, né? sem volta. Então, o Vinícius é esse cara que já fez bastante coisa, já trabalhou em lugares diferentes, fez milhares de coisas diferentes, sempre ligado à saúde, né, ao movimento, à qualidade de vida, e que agora, há 2 anos, está navegando nesse oceano da arte, do teatro, da TV, do cinema. O que te levou a procurar o teatro? Olha, a primeira lembrança assim, que eu tenho de algo que me chamou a atenção de televisão era quando eu era muito criança ainda, que eu assistia aqueles seriados japoneses na Manchete, né? Jaspion, Giban. Então eu olhava aquilo, eu um pouco com aquela visão infantil assim, de criança, né? De tentar entender aquele universo. E depois pensar, imagina fazer isso, que legal, né? E aí depois, um pouquinho maior já, quando eu já estava na escola, então tinham essas novelas, algumas novelas infantis, eu lembro de ver Carrossel, quando eu era bem pequeno ainda também. Eu lembro que, acho que Carrossel é uma novela mexicana, né? E eu ficava pensando na época, cara, imagina uma novela dessa aqui no Brasil, imagina gravar isso, um dia a dia de escola e tal. Só que né, eu sou de uma origem bem humilde, a gente não tinha recurso, meus pais também não conheciam ninguém desse meio, né? A minha mãe sempre ouvia das vizinhas, das amigas, quando eu era bebê, nossa, teu filho, alemãozinho, de olho claro, tinha que ser um bebê Johnson, tinha que fazer alguma coisa assim, e a minha mãe ficava pensando, mas aonde eu levo, né? Para quem que eu recorro? Sim. E a gente acabava ficando um pouco limitado, né? Não tinha rede social, né? Eu ia dizer. Então, a minha primeira recordação, assim, remete à infância. Mas aí o tempo passou, eu fui me encontrando em outras atividades, né? Sempre ligado a futebol, a esporte. E aí depois de adulto, já formado em educação física, eu comecei a olhar com mais carinho, com olhos diferentes, algumas produções nacionais, e eu nunca me esqueço que foi num verão de 2014, se não me engano, 2013, que assim, coincidentemente eu tinha feito Enem aquele ano, e eu assisti um filme no verão, que é o filme do Wagner Moura e da Aline Moraes, que é O Homem do Futuro.
E eu assisti aquele filme um dia de noite, numa noite de verão, assim, estava uma noite agradável, eu vi aquele filme, eu achei aquele filme... É uma ficção, uma comédia, né, de ficção, assim, eu achei aquele filme tão legal, eu fiquei tão impressionado com a atuação do Wagner Moura, que ele interpretava ele próprio em várias formas diferentes, né, ele viajava no tempo, então várias vezes ele era a mesma pessoa com outras matrizes. Sim. E eu falei, cara, puta, aí é isso que eu tenho que fazer, sabe? E aí, quando abriram as inscrições, né, quando saiu a minha nota do Enem e tudo, eu botei para teatro no UFPEL. E aí eu entrei. E aí, veja como são as coisas, né? Eu até já comentei isso com o Flávio, né, meu diretor no teatro. Eu comecei na época a comentar com os meus amigos. E os meus amigos da época eram os caras que eu jogava futebol, era uma galera que não tem nada a ver com arte, né? E que não é desse meio, que não entende, que tem preconceito. E aí o pessoal, tu tá maluco? As críticas às vezes já te... Isso, que isso, cara, nada a ver. Na época eu tinha uma loja, né, eu tinha um comércio de produtos alimentares e tudo. Realmente era completamente fora do meu universo, mas eu sou essa pessoa que transita, que experimenta, né, atividades diferentes, enfim, gosto de conhecer as coisas e tudo. E eu era novo ainda, me deixei levar por aquelas influências e não tive coragem e não fui para o teatro. Não fui para o teatro naquela época. Então, assim, hoje eu podia estar sentado aqui já com 11, 12 anos de teatro, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo. Eu ia dizer, não era aquele tempo. Não era aquele momento e está tudo certo. Aí o tempo passou, e como eu sou professor de educação física, então sempre lidando com muitas pessoas de todas as tribos, assim. E aí eu conheci uma moça que entrou na minha academia, que hoje é minha colega, minha amigona, a Niege. A Niege começou a fazer teatro. Já tinha feito teatro, se não me engano, em outro momento da vida dela. E aí aquilo começou a me chamar a atenção, porque muitas vezes ela tinha que sair mais cedo da academia para ir para o teatro, e outras vezes ela vinha para as aulas reclamando que estava cansada ou dolorida, assim, muscular, né? Porque o teatro tinha sido muito puxado. E eu ficava pensando, mas como que o teatro vai fazer isso? Eu não consigo entender. E ela falou, bom, é difícil de te explicar, só tu vivendo para entender. E aí eu tenho um aparelho, que é um frequencímetro, né, que mede frequência cardíaca, que a gente bota ele no peito, assim, e liga no celular e usa. E eu falei para ela, então eu vou fazer um teste contigo, eu vou te emprestar o meu frequencímetro, e quando tu começar o teatro, tu começa a marcar a frequência cardíaca, e aí, claro, a gente bota peso, altura, idade, e ao final vai dar a quantidade de calorias gastas. Isso é um equipamento validado cientificamente, então os valores que ele te entrega realmente são bem fidedignos. Diferente desses relógios que se usa hoje em dia, que são dados mais genéricos. E aí no outro dia ela veio para a aula e me mostrou no celular. E em 1h30, as nossas aulas no teatro normalmente tem 2 horas. Mas aí tem conversa, tem aquecimento e tal. Então em 1h30 real de atividade, ela tinha gasto umas 600 calorias. E a frequência cardíaca dela tinha ido a 160, 165. Porque deve ter muita emoção, né? E eu fiquei, não pode ser verdade, né? Como isso? E aí ela foi me instigando. E aí, um tempinho, pouco tempo depois, tu vê, né? Uma coisa que eu nunca ia imaginar. A sobrinha da minha esposa tinha uma apresentação de balé no Guarani, era fim de ano, ela é novinha, né, a Lívia, ela fazia balé, e aí, e a gente é muito apegado a ela, né, e aí a gente recebeu o convite, e eu falei, vamos sim, vou prestigiar, né, gosto tanto dela, né, vou ir. E aí eu fui e o Guarani tava lotado, eu entrei, já tinha ido muitas vezes no Guarani, né, mas como eu já estava com aquela sementinha plantada, eu entrei no Guarani e vi aquele Guarani cheio, e as crianças se apresentando e o pessoal aplaudindo depois, e eu falei, cara, é isso aí que eu tenho que fazer. É aqui minha casa. É aqui que eu tenho que vir. E aí depois, numa outra semana, com amigos, num show de stand-up comedy, que nem é
nem é o motivo que me levou ao teatro. A gente foi nesse show de stand-up comedy, o Guarani também estava lotado. E aí a moça que se apresentou me chamou muita atenção, a presença de palco dela, o domínio, o show dela era basicamente 80% improvisação, então ela interagia com a plateia, e o que a plateia entregava para ela, ela ia transformando em conteúdo. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, deu, se eu estava com qualquer dúvida, semana passada, essa semana não tem mais, mandei uma mensagem para o Flávio, boa tarde, meu nome é Vinícius, quem te indicou foi a Niege, e eu tenho interesse em fazer teatro, e assim. Fui no ensaio segunda-feira, e aí o ensaio naquele dia, por questões técnicas, foi lá no auditório do IFSU. E aí, assim, é difícil de te explicar, mas eu lembro como se fosse hoje, foi uma emoção, e o Flávio também foi muito brilhante nos exercícios que ele propôs, né? Ele propôs alguns exercícios de improvisação de largadas, e ele basicamente me olhou e falou, é fogueira, meu amigo, te joga e vai, faz qualquer coisa, mas faz. E eu, na minha humilde inocência, eu só pensava, bom, eu sei que eu sei, se vai ficar bom ou ruim, tanto faz, eu vou fazer. É mergulhar ali. E o pessoal adorou, assim, pensou, cara, mas é a primeira vez que tu faz teatro? Eu falei, nunca fiz. E aí eu cheguei em casa, eu tava assim, adrenalizado, né, extasiado. A minha mulher falou, cara, que isso, que aconteceu? Eu falei, não sei te dizer, mas eu nunca mais vou sair de lá. E desde então, as coisas estão acontecendo e tem sido muito legal e vem acontecendo muita coisa e num ritmo muito mais rápido do que eu imaginava, do que eu podia pensar, né? Sim. E tem sido incrível, né? Eu sou suspeito, ontem até falei pro Flávio, amanhã eu vou lá na Norma e eu vou falar bem de ti, porque, nossa, é incrível, assim, e a capacidade que o Flávio tem de extrair as coisas da gente, né? Ele é incrível. Ele sabe muito mais, no quesito cênico, né, artístico, ele me conhece muito melhor do que eu. Porque ele me exige, me tira coisas que eu muitas vezes penso que eu nem sou capaz de entregar. E ele olha pra mim e fala, se eu tô te pedindo é porque eu sei que tu consegue. E a gente vai e faz e dá certo. Estou esperando o Flávio agora pro final do mês, que ele vai voltar ao meu programa, que ele tem... Olha aí, Flávio. Compromisso, agora tem que vir. Estamos aguardando aqui. É isso aí. E já fez alguma peça de teatro, já? Já fiz. Então, como eu te falei, assim, eu só fazendo um link, né, há um tempo atrás eu assisti uma entrevista daquele ator argentino, Darín, e ele falou que ele tinha recusado uma oferta de Hollywood de milhões e milhões de dólares, porque ele não queria, porque era um momento que ele tinha se programado para descansar com a família, e o pessoal aumentava a oferta e ele falou, não gente, eu não quero, mas esse filme tem um potencial de ganhar um Oscar. Ele falou, e o que eu faço com o Oscar, né? É só um prêmio, eu tenho a minha vida. E quando eu entrei pro teatro, quando eu entrei para esse meio de modo geral, não foi pensando já em sair, em fazer, em acontecer. Foi isso, assim, eu vou viver e vou ver o que isso aqui tem para me oferecer. É uma maneira que eu tenho de me desligar um pouco do mundo lá fora, né? Um universo à parte. Mas, como a gente falou, né? Cada coisa no seu tempo. Parece que dentro do teatro o tempo ele tem funcionado de uma forma diferente para mim, e isso tem sido muito bom. Ano passado mesmo já, eu tive a oportunidade de participar de 2 peças, de uma mostra técnica aberta ao público também. Então foi agosto, se não me engano, teve a primeira peça, que foi no auditório do IFE já, com o elenco da oficina do Flávio e o grupo Sem Caras, do Guarani, do IFSU, que ele também coordena. Foi uma peça muito bacana, muito legal, foi a minha primeira oportunidade. E ali nós já estávamos ensaiando para a apresentação de fim de ano, que nós apresentamos também em dezembro, que foi Antônio Meu Santo, foi uma comédia muito legal, muito bacana, que eu fiz um papel muito engraçado, a peça em si foi muito engraçada também, muito boa, e
lotou o auditório, foi muito bacana. Antes disso também já tinha tido uma mostra técnica lá no Guarani, aberta ao público. E aí já no fim do ano, um pouquinho depois, se não me engano, da peça, a gente teve a oportunidade de participar de um curta, porque tem muita gente do cinema da UFPEL que faz teatro lá conosco, né? Um pessoal muito legal, muito bacana. E aí uma das nossas colegas, ela tinha inscrito o TCC dela no edital da Lei Paulo Gustavo, para receber uma verba para conseguir fazer uma produção um pouco maior, assim, e ela ganhou. E aí, Faz Sol em Dezembro foi o nome do curta. E aí quem protagonizou o curta foi uma colega nossa do teatro, a Amanda, que tem 15 anos. Nossa. E também foi um curta muito bacana, a gente teve a oportunidade de assistir ele esses dias, ele está em fase final de produção para ser lançado. Então nós todos nos reunimos, né, o pessoal do teatro, fomos assistir. Tive a oportunidade de contracenar com o próprio Flávio também, foi muito bacana. E aí ali foi o momento que eu digo, opa, tem outra coisa aqui que eu gostei, que é o audiovisual, né? Dá para interligar. Eu falei, eu não imaginava. E aí eu disse, não, eu preciso me movimentar nesse sentido também, de ir para o audiovisual. Então, assim, no primeiro ano já foram, né, 3 apresentações no teatro e um curta. E aí, esse ano, a gente já teve outra apresentação, demonstração técnica no Guarani. E estamos ensaiando uma peça agora para 30 de dezembro, já está marcado, também no auditório do IFE, que é Fuente Overruna, tá? Que é uma peça, é uma produção do Lope de Vega, um espanhol. Fuente Overruna é uma cidade na Espanha, né? E esse texto foi escrito em 1492, se não me engano. Nossa. Bem antigo, bem antigo. E foi um pedido especial do Flávio, porque esse ano completou 42 anos da primeira apresentação de Fuente Overruna em Pelotas, onde o Flávio atuou como ator. Olha só. E essa peça é uma adaptação de né, escritor e produtor aqui de Pelotas, que é o Walter Sobreiro. E é uma peça, olha, quem tiver a oportunidade de ir assistir, né, é uma peça que tem já deixa o convite já no fica ar o convite, né, 30 de dezembro no auditório do IFSU. É uma crítica social muito, 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 muito atual, né, apesar de ser tão antiga, mas é uma peça muito bacana. Não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir, né, um elenco bastante grande, bastante gente envolvida. E aí, como tu, né, tinha me perguntado o que já tinha acontecido nesse meio, e aí nesse meio do ano veio esse presente que foi participar de Voáfrica, né? Pois é, como é que foi? Como surgiu o convite? Foi, assim, foi quase um sonho, na verdade, né? Foi uma coisa que quando eu vi acontecer, aquilo aconteceu. Uma grande produção, né, cinematográfica não vamos deixar de lembrar do Nando Ramos, da Gabi diretor, Bahrein, Nando Ramos, já teve no meu programa. Nação Produtora, foi muito bacana conhecer eles, foram muito legais comigo, me senti muito acolhido, isso foi muito importante também, sabe? Bom, o que aconteceu, né, do Voáfrica, o Flávio veio falar comigo, disse, olha, vamos gravar um filme em Pelotas, vai ser assim, 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 eu vou te indicar e esteja pronto. E aí, depois eles começaram a anunciar, né, as gravações, e aí eu me candidatei, falei, estou à disposição. E aí um dia de noite a Gabi me mandou uma mensagem, olha, gostaríamos muito que tu pudesse participar. Que legal. Vem aqui para conversar com a gente. E aí uma surpresa muito bacana também para mim foi onde foi o QG do filme, né, onde vocês estiveram lá entrevistando, que foi lá no Porto, naquela casa da esquina. Eu sempre fui um cara que gostou muito de andar de bicicleta pelo centro histórico de Pelotas, desde novo.
Pegava a bicicleta e fazia mais ou menos sempre o mesmo caminho, passava na praça, andava pelas ruas aqui do meio do centro, na frente dos casarões antigos, e o meu ponto de retorno sempre era lá na praça, lá da Cotada, lá na frente da casa, né, que eles estavam chamando de Oca no filme, Oca, né? isso, a Casa Oca. A Casa Oca. E eu olhava para aquela casa e pensava, cara, eu queria conhecer essa casa por dentro, porque eu sabia que antigamente aquilo tinha sido uma festa também, inclusive. O pessoal que é um pouco mais velho que eu dizia, pô, antigamente tinha uma festa que era muito bacana ali e tal, tu nunca foi? Eu falei, pô, não era do meu tempo. E eu sempre pensava, nossa, eu preciso conhecer essa casa e tal. E eu pensava, quando é que eu vou ter oportunidade? Imagina que bacana, como é que deve ser. E aí, ter a oportunidade de gravar um filme, né, com o César Mello, com a Roberta Rodrigues, né, com a produção que foi, com a quantidade de gente envolvida, o pessoal da parte técnica do filme, a Rebeca da fotografia, o pessoal das câmeras. Eu fiquei impressionado, assim. Foi a minha primeira vez numa produção maior, né? Mas Teu primeiro longa, né? meu primeiro longa. Eu fiquei impactado e ali eu pensei, cara, eu quero, se eu puder fazer isso na minha vida, é isso que eu quero fazer. E também o aprendizado que foi poder contracenar, poder estar do lado ali, em tempo real, vendo aquilo acontecer, o César, a Roberta atuando, assim, dentro do personagem, sabe? E aí saía dali, eles eram outra coisa, aí eles eram eles, eu falava, cara, muda tudo, como né? é que eles, né, que loucura isso, e eu, né, absorvendo ali cada... E aí onde também eu tive a oportunidade de conhecer outra galera, né, que é local aqui, que é muito boa, né, o Chico Meirelles, o Lore, o Charlie, né, um pessoal também que a gente acabou fazendo uma amizade, o Gabriel Ferreira, que é um menino que, inclusive, fez um longa agora, teve em Gramado, a gente foi parceiro de cena, nós éramos do núcleo da polícia, né. Ganharam dois Quiquitos, ganharam, né? 2 Quiquitos então assim, sabe, não se explica. O Veronês também, um grande ator, né? Exatamente. E aí assim, quando eu vi aquilo caiu no meu colo, eu olhei, eu tava ali dentro e falei, nossa, sabe. Quer falar sobre o teu personagem? O meu personagem foi um policial, né? No primeiro momento eu não tinha ideia da importância do nosso núcleo no filme, né? Mas como é um filme que trata, né, de perseguição, de opressão, basicamente o nosso núcleo era o tempo inteiro em contraste com os protagonistas, né? Então a gente teve muitas cenas juntos, assim, e teve uma surpresa muito grande que foi no último dia de filmagem, mas que eu não posso contar, o filme tem que sair, eu não posso dar esse spoiler, né, a pedido da Gabi, do Nando, onde a minha participação acabou sendo até maior do que eu imaginava, né. Foi muito bacana, assim, foi uma oportunidade incrível, eu fiquei, e até comentei com o pessoal, né, e aí foi mais uma oportunidade também de contracenar com o Flávio, com o Guilherme, que também já esteve aqui. Sim. Que é um amigão, um colega talentosíssimo do teatro. E viver tudo aquilo, o enterro da Avó África no Porto, o cemitério cenográfico, né, os vizinhos, a população toda na volta olhando, foi muito bacana. E o último dia de gravações, que foi o dia que nós gravamos muitas cenas nossas lá, né? A gente começou 4 da tarde e terminamos 2 da manhã. Imagino. E aí o pessoal, pô, e aí, tu tava exausto, né? Como é que foi? Eu falei, cara, eu nem sei, eu acho que se eu tivesse ficado até as 6 da manhã lá, eu ia ter ficado, porque eu tava assim, ó, né, adrenalizado, movido, encantado com aquela atmosfera, com aquela coisa. E eu acho que isso é um bom indício de que sim, a gente está fazendo o que gosta, né? E o que quer fazer. Então foi um presente, assim, gente. Agora essa semana até encontrei o Chico de novo e vai vir até um projeto bacana para o ano que vem aí que o Chico está pensando. E aí a gente estava falando sobre o Vó África, né? E a Roberta ganhou um prêmio de melhor atriz agora há 2 semanas
E o César Mello ganhou o prêmio de melhor ator em musicais no Brasil em 2025. Então eles estão numa fase da carreira deles também de grande destaque, né? Eles já são conhecidos e premiados, mas agora estão mais em evidência ainda do que já estiveram. E provavelmente em maio, como a Gabi tinha falado, vem esse filme, o Voo à África, com eles. Então assim, ó, a gente ainda não tem nem muita dimensão do que ainda pode repercutir mais e mais esse filme. Eu acho que repercutiu para nós aqui da cidade, né, que vimos, que participamos, que acompanhamos essa produção. Mas eu estou muito ansioso para... Como os festivais. Exatamente. Tem o Festival de Gramado, depois tem o do Rio, Canoas. Né? Exatamente. Então assim, ó, não vejo a hora desse filme sair para a gente começar a ver o... Também estou ansiosa para ver. E aí agora, junto com o pessoal do cinema da Universidade Federal de Pelotas, né, os alunos do cinema, fim do mês eu estou gravando mais um curta também, um curta bem legal, um roteiro bem bacana. Vou fazer essa participação nesse curta deles, e provavelmente vai estar disponível em breve também. E é isso, assim, eu tô, sabe, tô me desenvolvendo, tenho consciência que sou um ator iniciante, que estou aprendendo, tenho muito cuidado em... Acho que todas as coisas a gente sempre tem que aprender, né? Exatamente. Mas quando a gente gosta de fazer aquilo ali, a gente desenvolve mais rápido. Perfeito, perfeito. Eu acho que já nasceu com a arte. Pois então, é o que eu falo, o pessoal fala, tu é ator há pouco tempo. Aí eu penso rápido assim comigo, eu penso, já nasceu ator. Eu sou ator, eu fico pensando... Só descobriu agora. Mas eu fico pensando, mas aí, né, quando falavam em ator, assim, pra mim, quem é ator, eu penso no Tony Ramos, no Selton Mello, né, no Erson Capri, nesse pessoal super reconhecido, e aí eu penso, e eu sou ator também, sabe? Eu tenho essa noção de me colocar no meu devido lugar, assim, entende? E eu penso, eu sou ator também, né? Mas ao mesmo tempo é exatamente isso que tu falou, desde sempre. Os bilhetes na agenda da escola que a minha mãe recebia, meu pai recebia, um dos professores, o Vinícius imitou a professora, o Vinícius imitou os colegas, o Vinícius não para de falar. Então né, quando a gente ia viajar com a escola ou com umas coisas do futebol, ficar fazendo aquelas musiquinhas, cantando, aquela coisa, era sempre eu que puxava, eu estava sempre fazendo uma rima, uma bobagem, sempre fazendo o pessoal rir, em casa, com os amigos, eu estou sempre... E até no meu trabalho, na academia, né, como eu lido com pessoas, então a gente está sempre tentando fazer o clima, né, um ambiente leve, agradável. Então, bem ou mal, a gente está sempre atuando, né? Às vezes tu não está num dia bom, às vezes tu está cansado, às vezes tu está com os seus problemas, mas os teus clientes não tem nada a ver com isso. Então tu tem que chegar lá e fazer o teu trabalho, tu tem que ser agradável, educado com as pessoas. Isso não deixa de ser uma forma de atuação, né? E aí... A gente atua, acho que no dia a dia a gente tem que atuar, né? A gente tem que atuar, né? Existem convenções que têm que ser seguidas e a gente tem que estar atuando. E então, assim, na verdade, agora eu estou me especializando, eu estou me aprofundando, estou buscando. Agora, há um tempo atrás, há um mês e meio, 2 meses, eu fiz uma mentoria com o Pedro Nogue, que é carioca, foi produtor de elenco da Globo muitos anos, era produtor do Marcelo Adnet, no último programa do Adnet na Globo, um cara que tem um conhecimento de audiovisual, específico para audiovisual, né? Não para teatro. Teatro é com o Flávio, é a minha referência. E audiovisual, porque é isso, né? A função de lidar com a câmera, de olhar para a câmera, o teatro é um pouco diferente, né? É bem diferente. E eu fui pro Voo à África muito cru, eu fui pescando ali, né? Como é que o pessoal fazia e sempre perguntando, sempre tirando do Nando. É assim, é assado, faço assim, faço assado. E, né, porque a gente não sabe, a gente tá aprendendo. Mas desculpa te cortar, quem faz teatro é mais fácil de fazer cinema, porque o teatro, tu tá no palco ali, tu erra, tu é obrigado a improvisar rapidamente. Sim. O cinema,
né, tem mais um take, grava de novo, corta. Sim. Eu não vou dizer que é mais fácil, né? A gente tem essa disponibilidade de não ficou bom, corta, né? Sim. Então não entra tanto o improviso, assim. Mas como o Flávio fala, né? O Flávio sempre pede, exagera, se ficar demais eu corto, né? E o audiovisual muitas vezes não pede isso, né? O audiovisual é mais um detalhe que lá no palco muitas vezes não passa. Às vezes o Flávio me fala, tá muito audiovisual, porque às vezes eu só, né? Ou eu faço um silêncio um pouco maior, ou eu né, uso mais o olhar, e muitas vezes isso lá do palco, para quem está na plateia, não percebe. Expressão corporal. Então eu fui em busca disso, né? Eu falei, bom, preciso... E aí fiz essas aulas com o Pedro, foram de muita importância, até para me preparar para esses trabalhos futuros que estão por vir. E agora em janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro, vou fazer um curso imersivo na Casa das Artes de Laranjeiras, Né? Também específico para audiovisual. Bom, agora o nosso foco é a peça de dezembro, né? 30 de dezembro. Então é ensaio, agora sábado mesmo, a gente começa às 8 da manhã e vamos até depois do almoço ensaiando, e segunda já tem de novo, quarta tem de novo, e assim a gente vai. Mas é isso, assim, agora o foco é entregar essa peça bem feita. A gente vai ter apresentação em Pelotas e mais 2 cidades. Eu ia perguntar, vão levar para fora? Vamos levar para fora. O Flávio já levou outra peça dele para outras cidades, que foi Nadim. Então eles apresentaram Nadim, se não me engano, em Pedro Osório e Rio Grande, não sei bem. O Flávio ainda não confirmou quais são as cidades que nós vamos, mas é Pelotas e pelo menos mais 2, com a possibilidade de ter mais apresentações depois. Ótimo. Como essa peça está num edital da Secult, né? Então a gente talvez consiga apresentar em mais lugares ou mais vezes. E 2026 já começo em janeiro fazendo esse curso, né, mais voltado para o audiovisual lá na Casa das Artes de Laranjeiras. E não, nesse intuito, né, de me expandir, somar a carreira como ator. Que bom. Já pensou em produzir alguma coisa? Pois então, eu sempre falo, né, pro Flávio, pro Gui lá no teatro, né, que é um cara que também trabalha, é ator, mas atua nos bastidores com o Flávio, né. Eu sempre falo que eu não tenho a menor pretensão de produzir, de trabalhar como produtor, não tenho. Mas muitas vezes nas oficinas, quando a gente tem exercício de improvisação, que o Flávio faz muito, né, pede muito, eu acabo no grupo, sempre a gente acaba decidindo, eu sempre dou uma ideia, eu sempre consigo pescar alguma coisa que pode ficar legal, e depois eu fico pensando, eu não tenho ideia, eu não tenho pretensão nenhuma de ser produtor, de produzir nada. Mas já está produzindo. Mas ali na brincadeira eu estou produzindo. Então assim, hoje, 2025, eu sou um ator em pleno estágio de aprendizado. Produtor, hoje nem passa na minha cabeça. Se daqui a alguns anos a gente estiver vendo isso aqui de novo e eu estiver produzindo alguma coisa, vai ser uma surpresa tão grande para mim. Sim. Então, não me ocorre. Hoje, vou ser bem honesto contigo, hoje, meio-dia, eu estava vendo o Jornal do Almoço, enquanto eu estava almoçando, e aí eu estava pensando, talvez um curta sobre um tema assim, um tema assado seria legal. Aí eu estava pensando, né, de uma ideia que eu tive e tal. Mas é só uma ideia. Então, se isso vai dar em alguma coisa, por enquanto não tenho pretensão nenhuma ainda. E nessas peças de teatro, qual te chamou mais atenção, assim, que tu mais gostou de fazer? Olha, essa que a gente apresentou no fim do ano, que foi Antônio Meu Santo, as 3 peças, né, as 3 peças grandes que a gente apresentou, foram personagens que eu tive a oportunidade de fazer completamente diferentes. A primeira peça, que foi o Casamento, eu fui o morto. Eu era uma alma penada que vagava em torno de toda a cena do casamento.
Então, o pessoal tinha que ter a habilidade de não botar o olho em mim. Sim. E eu tinha que ter a habilidade de ter ações que passassem despercebidas por eles e que o público também não entendesse. E isso foi mais legal, que muita gente depois vinha, tu estava morto, tu era um morto, tu era uma alma penada, tu é... O que tu era? Tu era um mordomo? A galera tentando pescar, porque eu estava ali no meio. Então, eu não tinha fala também, né? Então era isso. Então foi foi um debut, né, nos palcos, assim, muito bacana, foi muito engraçado e muito gostoso de fazer. Depois a peça do Antônio Mel Santo foi uma peça sensacional, porque todo o ensaio a gente ria o tempo inteiro, porque era muito engraçado, era uma comédia, o meu personagem era um peão de uma fazenda, que ia para a cidade, e aí acabava quase que sendo assediado por uma viúva, e ao final ele se revela outra coisa, enfim, foi um show assim de humor e de graça, de palhaçada, foi muito legal de fazer. E agora, em Fuente Verruna, eu faço o Comendador, que é um cara sanguinário, abusador, um cara, como o Flávio fala, Vinícius, o pessoal tem que te olhar e tem que ter nojo, tem que sentir asco de ti. Então, assim, são experiências completamente distintas e que, como ele fala, né, se eu estou te pedindo é porque eu sei que tu pode entregar, mas é difícil, é muito difícil tu entrar na pele de uma pessoa que, tipo assim, nossa, eu tenho que ser ruim mesmo, né? Eu tenho que ser nojento, as pessoas têm que ter nojo de mim, porque o meu papel é esse aqui, sabe? Então, não, é difícil botar assim, elencar qual que foi a mais legal, acho que as três são muito legais e isso que me chamou a atenção, né? Que me chama a atenção na questão do repertório, tipo, são coisas completamente diferentes. E no início eu até estava tipo, pensando, cara, eu não sei se eu dou conta, talvez, de fazer o Comendador, porque é um papel realmente difícil, assim, que exige. E como eu te falei, eu me boto, né, no meu devido lugar de iniciante, né, de ator que está começando, mas ao mesmo tempo com vontade, né, com interesse, enfim, com dedicação para fazer melhor. É difícil conciliar a vida fora, né? Ter que trabalhar, ter que... Como é que tu te prepara para... Eu me cuido nesse sentido, assim, sabe? Ter um sono regulado, uma alimentação boa, para poder chegar inteiro nos ensaios, para poder sábado de manhã cedo estar ensaiando. Sexta-feira, depois do trabalho, eu fico em casa, eu fico lendo texto, eu fico passando texto, para chegar com o texto, né, mais ou menos já pronto, para não se perder tanto tempo nisso. Às vezes a gente não consegue, esse é um detalhe também importante, às vezes a gente não tem como, às vezes já aconteceu inúmeras vezes, né, de dar um branco no texto ou alguma coisa assim, porque tive que trabalhar até mais tarde, não tive tempo de ler, então entre dormir e descansar, a gente, né, então isso é um desafio grande, né, isso é um desafio grande, e só que o que me move é isso, é uma paixão tão grande, é um prazer tão grande estar nesse meio, que por mais que me exija tempo e energia, não me cansa. Não me cansa, não me esgota, não me desanima, né? Na labuta diária eu busco energia para quando eu estiver lá na hora de atuar, eu esquecer o mundo lá fora e mergulhar ali, estar com energia, estar pronto, estar disposto e conseguir fazer o meu melhor. E tu tem alguma técnica para se preparar para os personagens? Assim, eu estou descobrindo, na verdade, né? A gente vai vendo o conteúdo, eu procuro muito ver assim o que os atores mais experientes falam, né? Como que eles se preparam e tal. É comum a gente ver atores fazendo laboratórios de um ano, né?
o cara de repente vai fazer um dependente químico, ele fica um ano indo numa clínica de dependência química. A Débora Seco, eu me lembro dela comentar quando ela fez o papel de Bruna Surfistinha, ela ficou mais de um ano convivendo com garotas de programa para entender o meio. Hoje eu não tenho essa disponibilidade de estar tão imerso, né, ainda não consigo viver da arte, né, financeiramente falando, mas eu vou buscando conteúdos, né, entrevistas, podcasts onde atores falam, né, falam de si, falam da carreira e indicam algumas técnicas de preparação. E agora até estava comentando com os colegas no teatro nos últimos dias que uma maneira às vezes que eu encontro de decorar o texto e muitas vezes entender a entonação do que o personagem quer passar naquela fala, muitas vezes é imitando, né, outra pessoa ou uma outra, né, uma outra figura, algum outro ator, enfim, fazendo aquela fala que daí eu penso, esse cara falaria assim. Então, quem sabe o meu personagem pode falar assim, ou pode falar assado, enfim. Então, é uma maneira, enfim... É uma pesquisa. Uma descoberta, né? Tem o estudo e tem as descobertas que a gente vai fazendo. Muitas vezes a gente descobre por conta própria. Lógico que o repertório técnico ajuda muito, né? De leitura, de embasamento teórico é importante. Então, assim, são essas descobertas. Eu tenho uma facilidade boa de decorar texto, né? Então não é... Isso é importante. Então isso já me ajuda. E às vezes é isso, às vezes é em casa, é fazendo diferente. E é como o Flávio fala, né? E como o Pedro também me falava nas mentorias do audiovisual, né? Mas o Flávio fala isso enfaticamente sempre, né? O personagem pensa, ele não só verbaliza, né? As falas, elas não podem ficar só nesse campo do falou daqui e rebate dali, não. Tem que pensar como o personagem pensaria, tu tem que se entregar ao personagem. E as oficinas ajudam muito isso, né? As oficinas, por isso que eu digo, né? Eu não tenho hoje pretensão de ser diretor ou produtor, porque eu não tenho esse repertório, eu não tenho esse conhecimento que o Flávio tem, por exemplo. Às vezes ele propõe os exercícios e eu fico pensando, que exercício é esse, né? Da onde saiu isso? E aí depois que a gente faz, eu penso, tudo revés. Ligou. Agora faz sentido, né? Então eu brinco com o Flávio, eu digo, Flávio, eu só aceito. Às vezes eu não entendo, e o Flávio pede, aí às vezes eu brinco muito com o Flávio e com os colegas, né? O Flávio pede, e o Flávio tem uma maneira muito peculiar, né, de conduzir os ensaios, que ele é perfeccionista ao extremo. Então ele se apega ao detalhe do detalhe, ele vai no mínimo, assim, é incrível de ver. Às vezes eu fico parado assistindo ele. E aí ele vai, não, faz assim, faz assado, mas assim, agora, você quer? Isso, perfeito. Eu digo, tá, consegui. Chega no outro ensaio, faço exatamente como ele pediu. Não, faz assim. Aí eu falo, mas tu me pediu para fazer de tal jeito. Não, mas eu quero assim. E aí muda. Muda. Então assim, vai dando repertório. Essa mudança é boa porque tu vai aprendendo novas técnicas. Isso, vai expandindo, né? Vai dando repertório, vai dando mais matrizes para a gente se desenvolver. E isso é muito bacana, assim, isso acaba ajudando muito nas construções dos personagens, né? E fora o teatro, o cinema, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vi que você é professor de educação física. Então, 15 anos atuando, né, como professor de educação física, já trabalhei em escola, já tive comércio, já fui gerente de outras academias, hoje eu tenho meu próprio espaço. Eu recebi um convite há 10 anos atrás para ir trabalhar numa academia lá no Laranjal. Eu trabalhei um tempo nessa academia, por questões
do proprietário, na época, resolveu se mudar para o centro, só que todos os meus alunos já estavam estabelecidos no Laranjal. E aí eu acabei, como eu brinco, né, eu acabei me obrigando a abrir o meu próprio espaço, né. Levou um tempinho, eu fiquei mais ou menos uns 9 meses na busca do prédio e dos equipamentos para poder ter o meu espaço. E aí, em 2017 eu inaugurei meu espaço, fiquei 6 anos no endereço, e há 2 anos que eu estou hoje dentro das dependências do Hotel Viajeiro, na Estrada do Laranjal, ali na Adolfo Fetter. É uma estrutura muito bacana, enfim, uma estrutura de hotel, né? Estacionamento privativo, área verde, enfim, ambiente climatizado, é tudo atendimento de pequenos grupos ou individualizado. Então o meu trabalho é esse, assim, eu trabalho com pessoas que querem qualidade de vida, que querem de repente melhorar na sua modalidade esportiva. Alguns jogam pádel, beach tênis, né? Mas é isso, eu sou um promotor da saúde, né? Tanto quanto professor de educação física, quanto nutricionista. Dá para coligar, né? Muito. É um link perfeito, né? Então, sim, a gente sempre priorizando uma alimentação saudável, balanceada, né? Dentro da realidade de cada um, dentro do que cada um gosta de comer, trazendo, né, o que eu falo para todo mundo, para os meus pacientes e para os meus alunos na academia. Não é o que eu penso ou o que eu acho, eu me pauto pelo que a ciência nos preconiza, né? Sim. Então, eu trabalho com conhecimento científico que eu aplico. Não tem nada de ideia, né, que eu acho que tem que ser ou que eu estou inventando. Então, a gente vai sempre no certo, assim, e é mais ou menos isso. Quer deixar o convite no ar? Gente, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um perfil profissional, inclusive até sobre isso, né, desvencilhar um pouco o Vinícius pessoa física do Vinícius professor de educação física e nutricionista, né. Meu perfil pessoal, que eu coloco meu material audiovisual e tal, é @euvinihoffman. E o meu perfil de trabalho, né, de professor de educação física e nutricionista é vinihoffman.fit no Instagram. E no Facebook, quem me procurar Vinícius Hoffman vai me encontrar, vai achar os dois ali. Quer deixar uma mensagem final para quem está ingressando no teatro, no cinema? Gente, nunca é tarde. Eu fiz 40 anos, comecei com 38. Meu único arrependimento foi não ter começado antes, né? Mas cada coisa no seu tempo. E dizer que é sobre isso, assim, o teatro, os ensaios, as oficinas, esse universo da arte, né? Ele te dá repertório para todos os campos da vida, né? Para tudo, assim. A gente, cada dia é uma aprendizagem diferente, é uma descoberta, sem contar também que é isso, né? A gente vai lá e consegue relaxar, né? Consegue desopilar. Eu escuto muito dos meus alunos, né, que na academia, que muita gente faz academia porque diz, quando eu vou para academia eu relaxo, eu esqueço da vida, onde o corpo cansa e a mente descansa, né? Mas como eu trabalho com isso, então, apesar de fazer academia praticamente todos os dias também, né, de treinar todos os dias, como é o meu meio, eu estou ali o tempo inteiro, o dia inteiro, ali não é um lugar que eu consigo relaxar, que eu consigo me desligar, porque é o que eu faço, né? É o meu ganha-pão hoje. Então, ir para o teatro é esse espaço para mim, né? De viver um personagem, porque é isso, de repente tem uma oficina, tem uma improvisação, tu tem que pensar num negócio, e aí tu esquece, e aí tu relaxa, e aí tu volta para casa pleno, tranquilo. Então, quem tem dúvida ainda, né, tem que testar, tem que ver. A oficina, Grupo Oficinas de Teatro do Flávio Dornelles, no Guarani, recomendo. Acho que não tem quem não vá gostar. Muito bem. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A TV Com
O Programa Universo Cultural agradecem por você ter compartilhado parte da sua parte, né? Parte, falei bastante, mas tem muita coisa, num programa só não ia dar conta. Da sua trajetória artística. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a TV Com, né, um canal local que dá oportunidade para artistas e produtores locais, isso é muito importante, né? Somos resistência, é isso aí. Obrigada aos telespectadores, TV Com, 23 anos fazendo história e agora rumo ao canal aberto. TV Com Pelotas está sendo assinado neste momento a campanha pública e transparente que nós vamos fazer com nossa diretoria. Nós vamos rumo ao canal aberto. Quero convidar a comunidade pelotense para abraçar essa campanha. Pelotas é uma cidade autossustentável. Já teve o seu próprio banco pelotense, teve a CTMR, teve energia elétrica própria e agora vai ter uma televisão para Pelotas, de Pelotas e própria.